Vamos lá, galera. Sabadão, dia 13 de maio de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo análises, prognósticos, palpites e cenários para o trade. Hoje vamos analisar 10 joguinhos aqui com vocês. Então tá eu e meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo aí, cara? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí, sabadão, a grade cheia, né? Então, cara, já deixa teu like aí, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí, que a gente traz dicas diárias aí para vocês, né? Então, para ficar sempre por dentro. Além disso, nos dá uma força aqui no YouTube, né? Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Bayern de Munique, Schalke 04, 10h30 da manhã, 32ª rodada aí da Bundesliga, né? A gente viu o confronto nos últimos 3 anos aí, 6 jogos, 6 vitórias do Bayern, e apenas aqui um jogo 1-0, um 2-0, o restante aqui, ó, 3 ou mais gols, né? Então o Barça sendo um pai aí do Schalke 04, né? A gente vê a race das duas equipes, né? O Bayern naquela race ali oscilando, né, nessa temporada, aí uma race ainda mais depois da troca de técnico, então oscilou demais aí, acabou até perdendo a vaga da Champions, né, na semifinal contra o City, 2 banhos de bola do City, né? Mas a race do Bayern aqui com 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates, e o Schalke aqui numa race melhor que a do Bayern, né? Com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. A gente vê que o Bayern é líder, então é jogo que vale a liderança, né? O Borussia tem 1 ponto a menos, então o Borussia vai jogar em casa, tem tudo para ganhar também seu jogo. Então o Bayern também tem que fazer valer o seu mando de campo, né? Que é o segundo melhor mandante, com 10 vitórias e 5 empates. Já o Schalke 04, que é 15º colocado, luta para não cair. Como visitante é 14º, né? Com apenas 2 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Então a gente vê que o Bayern em casa aqui, né? Goleou bastante seus jogos, é o Bayern, né? Não tem muito o que falar aqui, chovendo molhado, gols, 0,5 HT. Então jogos do Bayern aí sempre tende a ser bem movimentados e, cara, valendo o campeonato aí, liderança, o Bayern também não pode bobear, né? Tem que fazer o seu papel para ganhar a Bundesliga aí. E o Schalke aqui, né? Uma race bem fraca, fora de casa, toma bastante gol no HT também. E tem jogos aí que vaza legal também, toma 3, 4 aí, com alguma frequência. Também tem 3-0 aqui com jogos duros, né? Mas, cara, vamos aqui para as odds. Pô, Bayern a 1,14 no trade aí, né? Então, quem trabalha odds baixas aí, eu não tenho outra saída, a não ser de repente tentar buscar esse back Bayern aí jogando em casa. Acho que vai vir bem forte para esse jogo, já querendo matar no primeiro tempo, né? Gols aqui a gente vê que o 2,5 tá 1,27, então tá bem precificado para bem over esse jogo, né? Alguns aqui até foram, né? Que o Bayern tocou 8-0 em 2020. Mas se for para pôr alguma coisa no bilhete, pessoal, vitória do Bayern, né? Jogando em casa, ou até mesmo esse 2,5 que também é bem interessante, uma oddzinho um pouquinho mais alto para pôr no bilhete, beleza? Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Bayern HTFT, que vence o primeiro tempo, vence o segundo tempo, e over 2,5 gols no jogo, pagando 1,65. E meu palpite, meu placar, 4-0 Bayern. Manchester United versus Wolverhampton, Premier League, 11 horas da manhã, 36ª rodada. A gente vê o confronto aí nos últimos 3 anos. Manchester United aí com 5 vitórias, uma vitória do Wolverhampton em 3 empates. A gente vê aqui a rede das duas equipes, o United, que vinha numa temporada em ascensão, uma temporada que demorou para engrenar, né? Mas emendou uma sequência muito boa de resultados, vinha bem, até cair aqui, caiu na Liga Europa, né, para o Sevilha, então deu uma oscilada também nessa reta final aí de Premier League, mas vamos ver, né, o que nos apresenta essa reta final de Premier League, né, se consegue cravar essa vaga na Champions ou não, tá bem disputado, o Liverpool chegou junto, né, então o Liverpool também começou a temporada muito mal e acabou me dando uma sequência boa agora nessa reta final e deixaram chegar, né? Vamos ver. Mas voltando aqui, o United tem 4 vitórias na race, né? Nos últimos 10 jogos, 3 derrotas, 3 empates. E o Wolverhampton aqui com uma race, né? Um pouco melhor que a do United, né? Com 5 vitórias, 4 derrotas e apenas um empate. Então, como eu falei, o United quarto colocado, tentando cravar essa vaga da Champions, né? Para o ano que vem. Então, o United vai estar jogando
em casa, né, ele é o melhor não, quarto melhor mandante, com 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já o Wolverhampton aqui, né, com uma gordurinha aqui, conseguiu se distanciar consideravelmente aqui do pessoal da zona, né? Então acho que não corre mais risco, mas fora de casa é uma equipe muito fraca, né? A gente vê que fora de casa que o Wolverhampton tem apenas 2 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Tomou 31 gols em 17 jogos, né? Então a gente vê a campanha aqui em casa, o United aqui oscilando, né? Aqui 1-0, 2-0, 1-0, né? 3-0, 2-1. Então, em casa veio essa temporada e foi bem, né? Apesar de oscilar, oscilou bastante aí na Liga Europa ali, né? Que acabou perdendo ali, empatando seu jogo. E fora de casa também não vem fazendo uma boa trajetória. Mas em casa aí vem muito forte, né? A gente vê que o 0-5 HT é forte também, né? A gente vê que apenas esse jogo aqui não bateu e esse outro. Então, 2 jogos, o restante tudo bateu o 0-5 HT no United. E o Wolverhampton aqui, o 0-5 HT também é bem frequente, só não bateu 3 vezes, né? Além daquele 0-0. Então, para as odds aqui, pessoal, temos o United de 1,41. Vai pegar o Wolverhampton que vem numa sequência boa, né? Boa, entre aspas, né? Melhor que a do United. Mas, cara, se pegar fora de casa aí, na realidade, o Wolverhampton aí tem um empate, né? O restante é só derrota. Então, fora de casa não vem fazendo esse bom campeonato. Essa race boa aqui foi fazendo seus jogos em casa. E o United é a mesma coisa, né? Em casa aí não anda vacilando na Premier League, né? Então a gente vê que dessa race aqui bem ruim do United aqui, são 6 jogos fora, né? Então justifica um pouco a race ruim do United. Então, cara, dá para ficar de olho nesse back aqui, o United já é em 41. Acho que tem valor aí para buscar no live. Já o mercado de gols ali, a gente vê que até no confronto direto, né? É um jogo que 1-0, 2-1, restante tudo under, né? E aqui 1-1. E a própria race das equipes, né? United aí com bastante 1-0, 2-0 aqui. Wolverhampton também, né? Quando perde aqui até tomou 2 goleadas, mas também perdeu de 2-1. Cara, mercado de gols assim no pré-live, vou ficar de fora. Para pôr alguma coisa no bilhete, o empate anula do United é interessante, ou até mesmo um dupla chance. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui o Manchester United para vencer e 0,5 HT, né? Um gol no primeiro tempo e uma vitória do Manchester United, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-0 United. Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Então, Bundesliga aí, 1h30 da tarde, 32ª rodada aí, a reta final da Bundes, né? Então, Borussia Dortmund aí na luta pelo título, né? Tentando caçar o Bayern aí. Então, vai jogar em casa aí, pretende fazer a parte dele. Então, confronto direto entre as duas equipes. 6 vitórias do Borussia Dortmund contra 3 do Mönchengladbach. Então, a gente vê a race das duas equipes aqui, né? Borussia que deu uma race aqui deu umas tropeçadas, né? Com 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates, né? Então, tropeçou aqui na Copa da Alemanha aqui e na Champions, que puxou essa race um pouco pior, né? E também, se a gente for ver, é a mesma situação ali do Manchester United. Então, uma equipe aí que dentro de casa vem fazendo seu papel e a maioria dos tropeços aí vem sendo fora de casa, né? E o Mönchengladbach aqui com uma race com apenas 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Então, Borussia aqui também, como eu trouxe na análise do Bayern, né? É o segundo colocado, um ponto atrás do Bayern. Então vai jogar em casa e é o melhor mandante, né? Com 13 vitórias, uma derrota e um empate. E o Mönchengladbach aqui, 10º colocado, 39 pontos, né? Fora de casa é o 16º. Então tem apenas uma vitória, 6 empates e 8 derrotas. Então a gente vê o Borussia aqui, cara, em casa, vem brabíssimo, né? Vence e vence bem aí. Jogos movimentados, aqui 6-0, 4-0, 6-1, 4-1, 5-1, 4-3. Então jogos bem movimentados. O 0,5 HT também excelente, né? Se for ver aqui, o Borussia sempre é o primeiro a marcar, né? Em apenas um jogo aqui não foi o primeiro a marcar, que foi contra o Bayern. De restante de seus jogos em casa, que foi o primeiro a marcar. E o Mönchengladbach aqui numa race bem fraca fora de casa, né? E com frequência também o 0,5 HT bate direto. Então, para as odds aqui, né? O Borussia 1,27, Mönchengladbach a 11. Então, para esse jogo aí, cara, Beck, Dortmund, a odd é baixa, mas é procurar esse padrão aí. O Borussia Dortmund vem babando aí, né, atrás do Bayern. Então,
não pode dar essa vacilada, né? Jogo em casa tem que fazer o seu papel, e se o Bayern tiver que tropeçar, que tropece. Então dá para buscar no trade um back Borussia, Dortmund, para pôr no bilhete um dupla chance, né? Também é interessante, empate anula do Borussia Dortmund. E gols, né, pessoal? A gente viu que o próprio jogo entre eles aqui, bastante jogos movimentados. A race aqui do Borussia, bastante jogos bem movimentados também, e principalmente o Borussia jogando em casa, né? Jogos movimentadíssimos, e o Mönchengladbach aqui com bastante jogos movimentados também. Então no bilhete esse 2,5 vem quente também, ou até mesmo se quiser uma odd um pouco mais baixa, 1,5 já é interessante. Já na entrada da pré, pessoal, eu vou pegar aqui o Borussia Dortmund para vencer, 0,5 HT do Borussia Dortmund e over 2,5 gols, pagando 1,65. E meu palpite, meu placar, 4-1 Borussia Dortmund. Portimonense e Benfica, Primeira Liga de Portugal, 2 horas da tarde, 32ª rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos, uma vitória do Portimonense, 5 vitórias do Benfica e um empatezinho. Então a race aqui, pô, Portimonense com apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o Benfica aqui, né, deu aquela tropeçada, né, passou aqui por uma fase um pouco ruim, que tinha jogos também da Champions, estava envolvido ali entre Champions e o Campeonato Português, mas já emendou 3 vitórias seguidas aí, então segue firme na ponta do campeonato, aí tem tudo para ganhar o Campeonato Português, né? Então, nos últimos 10 jogos aí, com 6 vitórias, 3 derrotas e um empatezinho. Então, como eu falei, Benfica é o líder, 4 pontos a mais que o Porto, né? Então, a briga tá aberta, né? Braga ficou um pouquinho para trás aqui. E o Benfica, melhor mandante, melhor visitante, melhor time do campeonato. Portimonense aqui com 34 pontos, né? Não corre mais risco de cair, né? Ao meu ver. Então, jogando fora de casa também é o 13º colocado como visitante, o Benfica como mandante. Não, o Portimonense vai jogar em casa, né? É o 11º. Então, o Portimonense em casa com 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. E o Benfica em fora de casa, 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então, a gente vê que Portimonense, né? Oscilando aqui, até começou bem, emendou 3 vitórias, depois emendou as derrotas, jogos ruins ali. E o Benfica aqui com uma sequência muito boa fora de casa, né? Então, pessoal, aqui nas odds, né, a gente vê que o Benfica a 1,24, cara, não tem o que fazer também, né? É o Benfica aí, o Portimonense, uma equipe bem fraca. Então, é buscar esse back Benfica, né? É o que dá um odd aí. E mercado de gols, pessoal. Benfica aí, alguns jogos fora de casa, a gente vê 1-0, 2-0, né? A gente sempre tenta, quem vem nos acompanhando aí, pô, a gente pega quase sempre a mesma entrada no Benfica fora de casa. É Benfica para vencer e under 4,5 gols. Então, cara, mercado de gols aí é meio complicado, né? Para trabalhar, e quando é um time muito superior e o time mais fraco. Então, levaria mais pro live. Para pôr no bilhete aí é Benfica para vencer, né? Não tem muito mistério. Já uma entrada pré, pessoal. Pegar aquela clássica, né? Benfica vence e under 4,5 gols, pagando 1,65. Meu palpite, meu placar, 2-0 Benfica. Bahia e Flamengo, Brasileirão Série A. Então, 4 horas da tarde. Sexta rodada do Brasileirão, né? Então, a gente vê aqui confronto nos últimos 3 anos, 4 vitórias do Mengão. E, cara, muitos gols, né? Muitos gols entre as duas equipes aqui. Tem sido um jogo bem movimentado entre as duas equipes. E aqui a race das duas equipes, a gente vê que o Bahia, pô, vinha num momento interessante, né? A gente até tava nesse dupla chance, o Bahia aqui contra o Santos. Tomamos esse head aqui. Mas faz parte, né? Vamos aqui para a próxima rodada. Então, Bahia, como eu falei, estava com uma race interessante, com 6 vitórias, né? Daí, agora com 3 derrotas e um empate. E o Flamengo aqui numa race bem oscilante também, né? Com 4 vitórias, um empate e 5 derrotas, né? Então, o Flamengo com o São Paulo conseguiu vencer a primeira no Brasileirão, né? Então, com o São Paulo no comando ainda, o time não tinha vencido no Brasileirão. Então, venceu a sua primeira aí nesse último jogo. Jogos, pô, das duas equipes aqui do Mengão aqui, no mínimo 2 gols, né? Todos os jogos bem movimentados. E do Bahia aqui tem apenas 1-0, de restante tudo jogos movimentados também, né? Então a gente vê que pô, o campeonato recém começou, né? Flamengo 12º colocado, 6 pontos. Bahia 14º, 6 pontos também. Então aqui o Bahia jogando em casa, uma vitória e uma derrota, né? Ganhou do Curitiba, lanterna, perdeu para o Botafogo, o líder.
E o Flamengo aqui 2 derrotas, né? Perdeu para o Atlético Paranaense e para o Inter. E mesma coisa aqui nos 2 jogos, né? Nas 2 equipes, nos 4 jogos, ambos marcam bem movimentados, no mínimo 3 gols nos jogos, né? Teve um aqui que ainda teve 4 gols. Então, vamos para as odds aqui, um Bahia 3,6, Flamengo 2,24. Flamengo não tá legal, não tá encaixado ainda, né? Mas, cara, Bahia aí também vinha no momento legal, mas para mim o Flamengo é mais time, né? Então é tentar buscar no live aí se der padrão, né? Claro, sempre falando de trade aí, se der padrão ali como a gente analisa como é que vai ser a postura das equipes, né? Então se o Flamengo tiver bem no jogo, tiver pressionando lá em cima a marcação, não deixando o Bahia jogar e tomando as atitudes do jogo, dá para a gente tentar buscar esse lei, a equipe do Bahia, né? E atenção, né, pessoal? A gente vê que tem Copa do Brasil no meio de semana, então a gente sabe que sempre é complicado quando de se apostar, de trabalhar em jogos que tem Copa do Brasil, que tem campeonatos, Copas no meio de semana. Então, primeira coisa também, antes de fazer, de repente, sua análise ali, sua entrada, verifica as escalações das equipes, né? Vê se as escalações agradam das 2 equipes, porque tanto o Bahia vai enfrentar o Santos novamente pela Copa do Brasil e o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, né? Então, e a Copa do Brasil a gente sabe que é uma competição que paga bastante, então é bem interessante para os times passarem de fase. E, sinceramente, aqui os 2 têm chance, né? É jogo duro para os 2, Flamengo e Fluminense, pô, clássico, jogo duríssimo. E Santos e Bahia, apesar do Santos ter tocado esse 3-0, cara, Bahia é time do mesmo nível do Santos aí, se não melhor. Timezinho do Bahia. Vamos ver se o Santos engrena, né? Que o Santos também tá bem oscilante essa temporada. Então o Odair ainda não conseguiu dar uma sustância ainda pro time. Então é nisso aí. No trade aí, tentar buscar esse lei, equipe do Bahia. Bilhete, pô, botar um Flamengo empate anula é bem interessante. A gente vê que nos últimos 3 anos o Flamengo ganhou todas. Um dupla chance o Flamengo também é interessante. O mercado de gols aqui não tá aberto. Vamos dar uma olhadinha aqui mesmo. Então, pô, 1,5, 1,32, o 2,5 e 95. Cara, é interessante trabalhar esse 2,5 aí com odd acima de 2. A gente viu que nos jogos das equipes ali sempre vem batendo com frequência, né? Bateu em todos os jogos, né? O 2,5. Então é interessante pegar acima de 2 aqui. É interessante esse 2,5. Já a entrada da pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance Flamengo e mais de meio gols no jogo. Então, para mim, tem muito valor essa entrada, pagando 1,70 e meu palpite pelo placar 2-1 Mengão. Paris Saint-Germain e Ajaccio pela Ligue 1 às 4 horas da tarde, rodada 35. Te vê aqui no primeiro turno o PSG venceu por 3-0 a equipe do Ajaccio, jogando fora de casa. E aqui a gente vê a race das 2 equipes, né? PSG com uma race, cara, deu uma bela oscilada aí, né? Depois da eliminação aqui pro Bayern na Champions League, o time realmente sentiu, torcida também, torcida protestando bastante, tanto que o PSG tropeçou nos jogos em casa aqui, né? A gente vê na race, dos 4 jogos que teve em casa depois da eliminação aí, perdeu 3, né? Porque realmente ali a torcida protestando muito contra a equipe, né? Principalmente contra Messi e Neymar. Então foi um clima bem pesado aí contra a equipe do PSG, né? Já o Ajaccio aqui, cara, campanha horrível, né? 7 derrotas, 2 empates e apenas uma vitóriazinha. E se a gente for cortar aqui, cara, dos últimos 9 jogos do Ajaccio, ele marcou gol somente contra o Clermont, que perdeu, e contra o Strasbourg, que também perdeu. De resto, ele não marcou gols. Então, cara, uma campanha além de estar horrível, uma dificuldade enorme de fazer gols. E uma equipe que, cara, praticamente já abandonou o campeonato. A gente vê que o PSG ainda tá nessa briga para ser campeão. Tem uma boa vantagem sobre o Lens. 6 pontos de vantagem, faltando 4 rodadas. Então, cara, tem que vencer esse joguinho contra essa barbada aí do Ajaccio para praticamente aqui botar a mão na taça, né? E se o Lens perder a partida aí o título já é do PSG, né? Não vai ter que fazer, vão ser 9 pontos, faltando para 3 rodadas, para 9 pontos para serem disputados. E um saldo de gols aí do PSG é muito melhor, né? Então, cara, o Lens não vai conseguir tirar se não vencer também, né? Já acho que não tem como tirar, né? 6 pontos, muito difícil em 4 rodadas. Já a equipe do Ajaccio aqui, cara, vai cair para a segunda divisão, né? Caiu os 4 últimos, ele tá 11 pontos do primeiro time fora da zona.
Então ele teria que vencer os últimos 4 jogos, né, contando esse aqui contra o PSG, e, cara, torcer para o Nantes e o Alsheric perder todos, né. Então, cara, tem que fazer aqui. O pessoal já aceitou e que vai cair, vai voltar para a segunda divisão, né. Só fez uma passagem pela primeira aí, a equipe do Ajaccio. A gente vê aqui o PSG vinha fazendo uma campanha muito boa em casa, né, excelente, na verdade, e daí foi eliminado da Champions, teve todo esse momento conturbado aí, mas, cara, tem conseguido os resultados ali, principalmente fora de casa, né, e vai pegar a equipe do Ajaccio, que tem simplesmente uma campanha ridícula aí como visitante, né, a gente vê aqui apenas 3 vitórias, campanha bem abaixo, uma dificuldade enorme de marcar, né, a gente vê aqui pouquíssimos gols da equipe do Ajaccio como visitante. As odds, pessoal, a gente vê que, pô, bem esmagado o PSG, né, a gente ainda não sabe se o Messi vai jogar ou não, né? Devido à punição que ele teve lá do PSG, né? Vamos ver se o clube vai perdoar ou não, se vai jogar ou não, né? Se o clube for cumprir o que realmente falou, o Messi não joga, né? Mas talvez aí o clube perdoe, depois do Messi ter pedido desculpas. Talvez entre nessa partida aí que, cara, querendo ou não, é importante o PSG tem que vencer para pelo menos ganhar o francesão, né? Pro trade aqui, pessoal. Cara, eu tenho a ideia de querer, de tentar, né, buscar esse back a equipe do PSG, mas, cara, com uma oddzinha de 1,20 pelo menos, né? Então, cara, se o PSG demorar um pouquinho para marcar esse gol, eu venho tentar trabalhar esse back ao PSG com uma oddzinha de 1,20 pelo menos, né? Goleada eu acho um pouco esticado, né? Acredito que o PSG marque 2, 3 gols aí, mas 4 aí já fica um pouco puxado, tendo em vista que vai ter só Mbappé, né? Só Mbappé dos craques aí mesmo, só Mbappé. Então, goleado achei um pouquinho puxado para pegar nesse jogo. Os gols aqui, pessoal, a gente vê que o over tá esmagado, né? O 2,5. Então, eu ficaria de fora também. Eu trabalharia somente esse back aí, se tiver com padrão, e essa odd aí bateu em 20 para a gente se expor. Já minha entrada pré aqui, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do PSG no primeiro tempo, a vitória do PSG no jogo, menos de 1,5 gols do Ajaccio. Então, cara, o PSG, apesar de sempre tomar um golzinho, né? Então, acredito que não tome, não consiga tomar, né, 2 gols do Ajaccio, que, pelo amor de Deus, uma equipe que não faz gol nunca. Então, caso ainda faça um gol, a gente ainda tem essa margem de segurança. E mais de 1,5 gols na partida. Então, a gente tem tudo o PSG marcar pelo menos 2 gols. Oddzinha de 1,62 e o meu placar para esse jogo 3-0 PSG. Real Madrid contra o Getafe pela La Liga, joguinho às 4 horas da tarde, rodada 34. Tive um histórico de confrontos aqui, 5 vitórias do Madrid, um empate e uma vitória do Getafe. E aqui a race das duas equipes, né? A gente vê que o Madrid largou de mão aí a La Liga, né? Largou de mão. A gente vê que perdeu aqui pro Girona fora de casa, perdeu pro Sociedad fora de casa e perdeu pro Villarreal jogando em casa, né? Conseguiu o título da Copa do Rei e aqui ficou no empate contra o City, jogo da Champions League, né? Que é o foco do Madrid na temporada, já que a La Liga já era, né? A gente vê que o próximo jogo do Madrid é contra o City, né? Lá na Inglaterra. Então aqui é um jogo que, cara, um jogo muito difícil, né? Muito difícil para o Madrid. Primeiro jogo o Madrid foi muito bem contra o City. Poderia até ter vencido, né? Mas a gente sabe aí que não dá para ratear contra o City. O City conseguiu o empate. Então aqui o Real Madrid vai poupar os seus jogadores, né? Com certeza vai poupar o time titular aí. Mas mesmo assim, mesmo os reservas, cara, são muito melhores aí que a equipe do Getafe, aí que, cara, da Reis tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Uma equipe realmente muito mais fraca aí que a equipe do Madrid, né? Tive que o Madrid aqui, cara, tá brigando aqui só para tentar conseguir essa segunda colocação, né? Para ganhar um prêmio um pouco maior, né? Até porque não dá para ratear muito aí, que daqui a pouco até o Sociedad vai passar o Madrid aí. Vão ficar na 4ª colocação, né? Então, cara, pelo menos um empatezinho aí, o Madrid tem que tentar arrancar nesse jogo, mesmo com o time reserva. E vai pegar a equipe do Getafe aqui, né? Equipe brigando contra o rebaixamento. Situação difícil aqui, né? Do Getafe. Tem que vencer, né? A gente vê que essa briga tá bem quente aqui, ó. Cara, até o Celta de Vigo aqui tá nessa briga aí, né? Então a gente vê que são muitas equipes aí que podem aí tropeçar e o Getafe com uma vitória ou até com empate aqui pode conseguir sair da zona aqui, né? Então, cara, qualquer ponto aí que o Getafe conseguir arrancar aí contra o Madrid vai ser muito importante. Mas o problema é a gente ver essas races aqui, né?
pô, a gente vê que o Madrid em casa é muito forte, né? Apenas uma derrota, né? E uma equipe muito over como mandante. Cara, lembrando, né, em vários jogos aqui o Madrid poupou, né? Poupou focado na Champions. Então, cara, mesmo assim ele conseguiu fazer placar aí mesmo com o time reserva ou misto. Já a equipe do Getafe, campanha, cara, terrível, terrível, terrível fora de casa. Apenas 2 vitórias, né? Venceu e contra... Nem conta, né? Esse aqui é o bônus do campeonato. Venceu o Elche aí por 1-0. E aqui sim venceu o Osasuna. Única vitória decente jogando fora de casa. De resto, campanha terrível. E a gente vê aí que a equipe do Getafe, apesar de não ser muito over, também tem saem seus golzinhos aí, né? A gente vê que tem vários jogos movimentados aí com 2 ou mais gols. E aquele HT bem forte também, né? A gente vê que foram poucos jogos aqui, né, que não tivemos gol no primeiro tempo, né? Apenas em 4 partidas. E do Real Madrid, a mesma situação, se eu não me engano. Aqui tem esse, esses 4 aqui, ó. Esse, que não tivemos gol no primeiro tempo. Cara, de resto, todos os jogos aí com golzinho no primeiro tempo. Então é bem interessante. Quem quiser botar no bilhete gol no primeiro tempo. Cara, mesmo com essa odd esmagada aqui, vou mostrar para vocês. E o Madrid com time reserva. Não acredito que o Madrid perca em casa aí para a fraquíssima equipe do Getafe. Então daria para buscar aqui um empate a nulo, um dupla chance para o Madrid para botar no bilhete aí. Acho que tem o seu valor. Para o trade, pessoal. Aí para o trade é outros 500, né? Vamos dar uma olhada aí. Primeiramente, aí, a vantagem do trade é tu vai estar trabalhando no ao vivo, né? Então tu já vai saber qual vai ser a escalação e tudo, né? Então vamos dar uma olhada aí. Se o Madrid vier com um time, pelo menos um time misto aí, um time mais interessantezinho, né? E tiver dando um padrão interessante aí contra a equipe do Getafe, dá para vir buscar esse back, né? Esse back, a equipe do Real Madrid, contra a fraquíssima equipe do Getafe, hein? Gols, pessoal. Mostrar para vocês aqui o gols 2,5 já está partindo no odd de 2. Cara, o Real Madrid costuma fazer jogos muito movimentados, né? Principalmente com o mandante. A gente vê que todos os jogos do Madrid que a gente teve 2 ou mais gols. A equipe do Getafe já é um pouco mais under, como eu citei antes, mas mesmo assim tem jogos movimentados, né? A gente vê aqui que, cara, tem esse 0-0, esse 0-0 e 2-1-0, de resto aí tudo 2 ou mais gols também. Então dá para ficar de olho, pessoal, dá para ficar de olho aí, até pelo desespero do Getafe aí, né? E, cara, o Madrid não vai querer perder em casa e mesmo com a equipe reserva e todo mundo vai querer mostrar serviço, até para se pintar aí uma brecha aí no joguinho da Champions aí, ser lembrado para jogar, né? Então essa é a minha ideia aqui pro trade. Trabalhar alguma coisa a favor do Madrid ou tentar buscar gols nesse confronto. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Madrid, que possa perder um jogo como mandante e um golzinho pelo menos no primeiro tempo, aí, né? Mais 0,5 gols no HT, oddzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-1 Madrid. Palmeiras e Bragantino pelo Brasileirão às 6h30 da tarde, sexta rodada. Tive um histórico de confrontos aqui, uma vantagem bem grande aqui da equipe do Palmeiras, né? 8 vitórias, 3 vitórias do Bragantino e 2 empates. A gente vê que o Palmeiras vem numa sequência muito boa, né? 8 vitórias e 2 empates na Race. Já a equipe do Bragantino, uma sequência bem abaixo, né? 3 vitórias, 2 derrotas e 5 empates, né? A equipe que empata muitos jogos aí, a equipe do Bragantino. Cara, o Palmeiras, aquilo que a gente já comentou antes, né? Cara, a gente vem pegando muitos greens na equipe do Palmeiras aí, né? Nas últimas rodadas aí. Cara, acho que pegamos greens em todos esses jogos aqui. Aqui esse jogo do Palmeiras contra o Grêmio, cara, foi um atropelo do Palmeiras aqui. Poderia ter sido bem mais. Então, cara, o Palmeiras tá jogando uma bola redonda. Aquele equipe, cara, o preparo físico também é absurdo. A gente vê ele que tá sobrando ali da equipe do Palmeiras, cara. Que equipe bem treinada. Já a equipe do Bragantino aqui, cara, não é uma equipe mal treinada, né? É um time organizado, mas é um time muito fraco, né? Um time muito fraco. Não consegue vencer, é uma dificuldade enorme para conseguir uma vitória aqui, né? A gente vê que pô, só venceu uma no Brasileiro e contra a fraca equipe do Bahia, né? Cara, de resto aí, bem abaixo, né? Muitos empates aí da equipe do Bragantino. Pessoal, como eu sempre falo, né? Pô, o Palmeiras é uma equipe under, mas esse ano não tá sendo assim, né? A gente vê aqui na Race aqui, ó, pô, Race simplesmente absurda do Palmeiras aqui. Apenas 2 jogos aqui tivemos 2 gols.
De resto, pessoal, tudo 3 ou mais gols aí do Palmeiras. Então, loucura o que vem jogando de futebol essa equipe. Já o Bragantino, a gente vê também que tem uma race bem movimentada, né? Tem um 0-0 aqui, mas de resto, pessoal, tudo aí 2 ou mais gols também. Então, gols, né, pessoal? Gols para esse jogo aí. Cara, 1,5 para botar no bilhete aqui, sensacional. Né? Quem for mais ousado aí, esse 2,5 vem muito quente também. A gente vê que o Palmeiras aqui é o vice-líder, né? Só tá atrás do Brabo, o Botafogo, venceu simplesmente todos os jogos. E, cara, vem numa sequência muito boa o Fogão, hein? Assisti o jogo contra o Corinthians ali, cara. Jogou muito bem a equipe do Botafogo aí. Pode surpreender, né? Pode surpreender aí, conseguindo aí até ficar no G4 aí nessa temporada, né? Não vou dizer título aí, porque, cara, Palmeiras aí, o Fluminense, acho que estão no momento melhor, mas dá pra brigar aí, dá pra torcida do Botafogo sonhar aí. Palmeiras, então, cara, tem que ganhar aí pra tentar assumir a ponta aí, né? E torcer aí por um tropeço do Botafogo na sequência. Já o Bragantino, 14º, o campeonato começou há pouco, né? Outra equipe que não tem o que fazer a não ser pontuar, né? Tentar aí um empate, arrancar um empatezinho contra o Palmeiras seria sensacional. Mas um detalhe também que eu ia mostrar para vocês, já esquecendo aqui, o Palmeiras tem na sequência um jogo contra o Fortaleza, né? Pela Copa do Brasil. Já o Bragantino não, né? Então, cara, acho que que o Palmeiras não vai poupar, né? Pelo que eu dei uma olhada ali, o Palmeiras não vai poupar para esse jogo. Até porque o Palmeiras ele tá poupando aí durante as partidas, né? Contra o próprio Grêmio, cara, depois que ele construiu o placar de 4-1 ali por volta dos 60 e poucos, ele já tirou ali os seus principais jogadores ali para dar uma poupada. Então, cara, é uma equipe que está se poupando aí durante as partidas para não precisar e rodar muito o elenco, né, durante o campeonato, que a gente sabe que isso aí, cara, é bem complicado e nos pontos corridos aí complica, né? Fica bem difícil aí ser campeão e tendo que ficar disputando 3 campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Então, tu tem que ir rodando o elenco aí de forma inteligente, né? E o Palmeiras está fazendo isso muito bem. Bom, mas vai pegar esse jogo na sequência aqui, né? Em casa também, então vai ser mais tranquilo aí para a equipe do Palmeiras, não tem esse deslocamento que também cansa bastante, né? Ficar viajando para um lado e para o outro. Então vai pegar a equipe do Fortaleza, acredito que já tente fazer aqui o placar no primeiro jogo, né? Tente meter até uma goleada na equipe do Fortaleza para no segundo jogo ir mais tranquilo, né? E talvez até dar uma rodadinha no elenco aí que a gente sabe que vai precisar. A gente viu o Palmeiras em casa, pessoal. 3 jogos, 3 vitórias. E, cara, todos os jogos aí com 3 ou mais gols. E já a equipe do Bragantino, 2 jogos como visitante, 2 empates. E jogos movimentados aqui de ambas marcam, né? Todos os jogos ambos marcam das equipes aí. Tanto o Palmeiras como mandante e do Bragantino como visitante. Que eu aconselho para vocês que eu falei ali, né? É esse o e-mail, o próprio 2,5, quem for mais ousado. Cara, daí é que a gente vê as odds, né? Pouco esmagado pro Palmeiras, mas quem quiser botar aquele empate anula no bilhete também, tem muito valor. E quem for mais ousado, essa vitória, para mim, vem muito quente também. E é o que eu venho buscar aqui no trade, a vitória do Palmeiras contra a equipe do Bragantino. Quem quiser buscar no trade, pessoal, gols 2,5 está partindo de 1,79. Também é muito interessante. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Palmeiras e mais de 1,5 gols na partida, odd de 1,65 e o meu placar para esse jogo 3-1 Palmeiras. Fluminense e Cuiabá. Então a gente vê histórias de confrontos aqui, 3 vitórias para o Flu, um empatezinho e aqui a race das duas equipes, né? O Flusão aí com 8 vitórias, uma derrota aí quando jogou com a equipe reserva e o empatezinho contra o Vasco aqui que amassou o Vasco, mas não conseguiu a virada, né? Saiu perdendo aí com 1 minuto e não conseguiu a virada. Já a equipe do Cuiabá aqui, cara, acompanha bem abaixo, né? A gente vê que as vitórias aqui no campeonato local, mas depois que começou o Brasileirão, apenas uma vitória sobre o América Mineiro, que foi uma virada bem no final do jogo, né? Ele conseguiu os seus 2 gols. O América vinha vencendo e o Cuiabá conseguiu a virada. E, cara, foi um jogo um pouco mentiroso, que o América foi bem melhor. Né? 3 derrotas e um empatezinho, então campanha realmente bem abaixo da equipe do Cuiabá, que vai brigar até o fim aí contra o rebaixamento, né? É o que resta para a equipe do Cuiabá. A gente vê que o Flusão é o terceiro colocado, né? Com 10 pontos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então o Flusão aí não pode deixar aí o pessoal da frente desgarrar, né? O campeonato recém começando, mas o Botafogo já abriu 5 pontos de vantagem, né? Então o Flusão aí tem que vencer
E secar aí Palmeiras, secar Botafogo, a gente sabe que as duas equipes estão em um momento muito bom, mas o Flu tem que fazer a parte dele e vencer, né? Ainda mais quando joga em casa. Vai pegar o Cuiabá, né? Que já tá lá embaixo. Tem que fazer. O Cuiabá também é outra equipe aí que tem que vencer. Qualquer ponto aqui que arrancar contra o Flu também seria muito interessante. O Flusão teve esse empate com o Vasco em casa, venceu o Atlético Paranaense. E o Cuiabá venceu o América Mineiro e perdeu para o Palmeiras, jogando fora dos seus domínios. Ficar ligado aqui, pessoal. Fluminense, a próxima rodada tem um jogo importantíssimo aqui da Copa do Brasil contra o Mengão. A gente vê que o Cuiabá não tem nada da Copa do Brasil aqui, né? Não tá na Copa do Brasil. Então, cara, aqui é complicado, né? Esse próximo jogo do Flu. Pode ser que dê uma poupada, né? Dê uma rodada no elenco. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo poupando, mesmo rodando o elenco, aí a gente já viu aí que o Flu, cara, tem uma equipe muito boa, né? E um padrão de jogo muito bom. E, cara, a equipe do Cuiabá é muito abaixo mesmo aí. Cara, perdeu aqui para o Grêmio. Grêmio, time todo reserva aqui, conseguiu vencer do Cuiabá. Então, Flusão aí mesmo com o time reserva, ainda mais jogando em casa, acredito que consiga vencer uma vitória tranquila do Flu nos seus domínios, né? A gente vê aqui o Flu com uma odd de 1,40 contra o Cuiabá e com uma odd de 9. Para esse jogo, pessoal, venho buscar esse back, a equipe do Flusão, no trade aqui. Acredito que mesmo com time misto ou reserva, como eu citei antes, dê padrão e a gente consiga essa vitória sobre a equipe do Cuiabá. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Flusão e mais de 1,5 gols no jogo, odd de 1,65 e o meu placar para esse jogo 3-0 Flu. Atlético Mineiro e Internacional pelo Brasileirão, um joguinho às 9 horas da noite pela sexta rodada. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, é um confronto equilibrado, né? 3 vitórias para o Galo, 2 vitórias para o Inter e um empatezinho, né? Então a gente vê aqui também a race das duas equipes nos últimos 10 jogos. O Galo que vem num momento bem oscilante, né? A gente vê o Galo perdendo alguns jogos que, cara, não poderia perder, né? Então tem 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, mas já vai pegar aqui a equipe do Internacional. Cara, um momento bem complicado também, né? Bem oscilante. 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates. Mas, cara, quem tem assistido os jogos do Inter aí, eu sinceramente assisti poucos, mas assisti esse segundo tempo aqui, São Paulo e Inter. Foi, cara, bem feia a coisa pro Inter. O Inter jogou uma bola bem abaixo. Assisti um pedaço aqui desse jogo aqui contra o Atlético Paranaense, o Inter muito mal. Então, cara, olha, o Inter vem numa sequência sinistra aí. E, cara, o próprio Mano Menezes ali falou que. Perguntaram para ele qual que era o problema, ele disse que se eu soubesse já teria resolvido, né? Então, nem o treinador sabe o que tá acontecendo. Tá feia a pegada essa derrota aí realmente em casa para o Atlético Paranaense foi aí bem feia a coisa, né? Tá salvando o Inter no momento aí o momento ruim do Grêmio também, né? Então tá amenizando as coisas por lá, porque tá feia a pegada, pessoal, tá feia. E vai pegar em uma equipe aí que também precisa de afirmação, que é o Galo, né? Que não vem aí mostrando um excelente futebol, né? A gente vê que em casa o Galo até vem relativamente bem, né? Perdeu apenas pro Vascão aqui, né? De resto, a gente já conseguiu suas vitórias, né? E já a equipe do Internacional aqui, jogando fora de casa, não vem conseguindo aí resultados positivos, né? Então, tá complicada a situação. E a gente vê que, cara, a questão dos gols aqui. Os jogos do Inter, apenas 2 jogos foram 1-0. De resto, todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. Então, é interessante buscar gols nos jogos do Inter, né? E já a equipe do Galo aqui, temos esse 0-0 aqui e os outros jogos, todos 2 ou mais gols. O Galo aí que vem de uma goleada aí sobre o Cuiabá, né? Meteu 4-0 jogando fora de casa, né? A equipe do Cuiabá realmente bem abaixo, como eu citei antes. Mas aí pode ser aí que o Galo consiga aí botar o trem no trilho, né? Se a gente for cortar uma parte positiva aqui, os últimos 4 venceu 3, né? Então vem numa crescente, né? Enquanto isso, o Inter vem afundando, né? Os últimos 5 jogos, o Inter perdeu 3, um empate, venceu apenas o Goiás e suado, né? Uma vitória suada aqui sobre a equipe do Goiás. Então, momento melhor do Galo. Para botar aqui no bilhete, pessoal, 1,5, né? De praxe aquele. A gente vê que as duas equipes muito forte, 1,5.
e algo a favor do Galo, aí, né? Um dupla chance, um empate anula. No meu ponto de vista, é o que tem valor para botar num bilhete aqui. A gente vê que as duas equipes estão ali no meio de tabela, né? O campeonato começou há pouco, então já deixaram abrir bastante aqui, né? Por exemplo, a equipe do Botafogo, né? 8 pontos. Seriam duas equipes aí que foram cogitadas para disputar o título, né? Mas pá, de arrancada já estão 8 pontos atrás do líder em apenas 6 rodadas. Então são duas equipes que precisam da vitória para pelo menos tentar brigar aí por um G4, um G6 aí, ou alguma coisa, né, para tentar disputar a Libertadores do próximo ano. A gente vê que o Galo ganhou do Atlético Paranaense jogando em casa, e aqui contra o Vascão perdeu, né? Já o Inter perdeu para o São Paulo e empatou com o Fortaleza na estreia. Então, duas equipes aí que não vem naquele momento espetacular, né? Que a gente possa dizer assim. Para o trade, pessoal, o que eu vim trabalhar aqui? Cara, mod de 1,75 para o Galo em casa contra o Internacional. Cara, se o Galo vier aí com o Hulk, né? Tendo em vista aqui que na sequência aqui as duas equipes têm jogos da Copa do Brasil, né? Que até não citei para vocês. O Galo pega o Corinthians jogando em casa, né? Então é bom que não precisa se deslocar, né? E já o Inter aí pega o América Mineiro fora de casa. Então, depois desse jogo aqui, acredito que vai continuar em Minas, né? Para enfrentar aí o América Mineiro. Então, pessoal, aqui, se o Galo vier com a equipe titular, vier com o Hulk aí, principalmente, né? E eu venho sim trabalhar esse back equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Internacional, que vem jogando muito mal nos últimos jogos. Então, pro trade, essa é a minha ideia. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Galo, mais de meio gols no jogo e ambas as equipes receberão um cartão. Odd de 1,72 e o meu placar para esse jogo 2-1 Galo. Então agora vamos para o nosso bilhete do dia, né? Hoje fizemos uma tripla com 3 times aí que estão envolvidos no título, né? Então 3 equipes que precisam vencer. Então pegamos um golzinho no primeiro tempo no jogo do PSG, vitória do brabíssimo Borussia Dortmund. Cara, como mandante aí é um espetáculo trabalhar no Dortmund. E a vitória do Benfica aí, que, cara, batata assou, mas aí na reta final ele tá conseguindo as vitórias e tem tudo aí para ser o campeão português nessa temporada, se não ratear aí, né, contra o Portimonense. Então, uma oddzinha de 2, pessoal, uma odd muito boa. Esse vai ser o bilhete para hoje. Fechou então nossa tripla aí do dia, bilhetinho, né? Odd 2, excelente para esse sabadão. Gostou do vídeo? Não esquece do like, né? Se ainda não deixou, pô, deixa o like aí, trouxemos 10 jogos para vocês. Então nos dá essa força aí e te inscreve no canal também se não é inscrito. Fechou? Amanhã domingão também, grade cheia, vamos para dentro.